The Gospel of Mark, chapter 10. Vamos começar a leitura no versículo 46. The Gospel of Mark, chapter 10, verse 46. 46. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46. É uma história que creio que muitos de nós já devemos ter lido pelo menos uma vez na nossa vida cristã. Mas uma história muito importante, com grande mensagem para nós. Marcos, repito, capítulo 10, versículo 46. The Gospel of Mark, chapter 10, verse 46. Diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Uma palavra de oração. Vamos com isto pedir que o Senhor possa abençoar esta meditação que vamos ter esta tarde e também abençoar, fortalecer a nossa fé através desta meditação. Vamos orar. Pai Celestial, agradeço-te pela tua palavra. A tua palavra é o alimento espiritual, Senhor. Ela própria diz que a fé vem através de ouvir a palavra de Deus. E nós queremos ter mais fé, que a nossa fé se torne mais forte. Queremos, Senhor, ter firmeza na nossa fé e convicção plena, Senhor, de quem Tu és, do que Tu podes fazer por nós. Ajuda-nos neste momento, Senhor. Fala ao nosso coração, fala ao meu coração, fala ao coração destas pessoas. E ajuda-nos, Pai, a mudar, a ser transformados e a crescer na nossa fé. Ó Senhor, toma controle absoluto deste momento. Não permitas que nada nos distraia da Tua palavra, Senhor, mas que ela ache lugar fértil no nosso coração. E que esse lugar seja como um bom terreno, onde a semente é lançada e que produz fruto. Que nós possamos produzir fruto nas nossas vidas, Pai. Quando Tu encorajares, Senhor, ajuda-nos a aceitar isso com alegria. Quando Tu consolares e confortares, que assim seja também. Quando Tu corrigires e repreenderes, que nós também possamos aceitar isso com alegria. No nome de Jesus eu oro. Amém. Eu estava a pensar o que é que eu vou trazer como mensagem para a nossa igreja aqui, olhando para o ano 2013 que nós temos pela frente. Qual vai ser o meu encorajamento para a minha igreja? E a tomada de decisão para isso não é fácil, é um processo difícil. Saber o que é que eu vou dizer à minha igreja, como é que eu vou encorajar, vou motivar a minha igreja para o próximo ano 2013. Como disse no início do culto, 2012 está a terminar. Amanhã vamos estar a celebrar a passagem de ano. Todos nós estamos a projetar de uma certa forma 2013. 2013, portanto, é um ano importante para todos nós, mesmo sem o termos vivido ainda. Porque todos nós estamos a pensar, como vai ser 2013? O que é que eu preciso de ter como alvo, como foco para 2013? E alguns de vocês já desenvolveram algumas ideias sobre 2013. Há muita coisa que eu podia dizer. Há muito encorajamento que eu podia trazer. Há muitos princípios e valores que eu podia trazer.
Mas acho que aquilo que está nesta mensagem, nesta história aqui, é de extrema importância. E eu acho que é o elemento central, o elemento fundamental para que nós possamos ter um bom 2013. Temos aqui uma história interessante aqui. Temos a história de Bartimeu. Em primeiro lugar, quero destacar que este homem era um homem miserável. Era um homem cego, por um lado, mas por outro lado também diz a Bíblia aqui que era um homem, que era um mendigo. E vocês devem estar a imaginar que o mendigo não tem um sítio para viver, não tem sustento próprio. E parece que era alguém que nasceu cego, era cego de nascença. Ele sempre viveu assim. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de um dia estar no vosso quarto à noite, apagar as luzes, fechar completamente, baixar completamente os stores e abrir os olhos. A sensação é péssima. Eu já fiz isso algumas vezes. Nós não vemos nada. Imaginem alguém que passou anos nesta situação, sem ver absolutamente nada, sem conseguir enxergar absolutamente nada com os seus olhos. Uma pessoa completamente dependente dos outros. Um pedinte, alguém que não tem nada, um miserável completo. Alguém sem esperança. Alguém totalmente desfeito, alguém totalmente quebrado. Alguém à espera de alguém que traga uma esperança viva, uma esperança real. Alguém à espera da luz no fundo do túnel, mas que ainda não tinha chegado até então. Então ele ouviu que Jesus Cristo, o Nazareno, ia a passar. Aparentemente ele já devia ter alguma informação acerca de Jesus, porque até aqui Jesus já fez muita coisa. Jesus já começou o seu ministério, Jesus já realizou alguns milagres, Jesus já pregou, Jesus era seguido por uma grande multidão, e então a fama de Jesus espalhou-se por todo o lado. Então certamente que Bartimeu sabia quem era Jesus. Bartimeu sabia o que Jesus já tinha feito, o que Jesus já tinha ensinado acerca de si mesmo, e aquilo que Jesus já tinha realizado. Da mesma forma como nós, mesmo sem ver Jesus Cristo com os nossos olhos, nós sabemos o que Jesus fez. Nós sabemos quem foi Jesus, porque a palavra de Deus o diz e o mostra e o indica. Nós sabemos quais foram os seus ensinamentos, nós sabemos quais foram os seus milagres. Bartimeu sabia alguma coisa acerca de Jesus. E quando soube que Jesus estava a passar, Bartimeu sabia que Jesus trazia uma esperança real para a sua situação. Ele tinha plena convicção de que Jesus trazia uma esperança real para o seu problema. Alguém que sempre sofreu de cegueira, alguém que foi um mendigo, e devia ser certamente um desprezado por toda a sociedade, porque era um mendigo. Mas ele sabia que Jesus Cristo tinha uma esperança real para ele. Irmãos, quando Marcos escreve este evangelho, o propósito de Marcos, o propósito principal de Marcos é assegurar às pessoas, aos leitores, aos primeiros leitores que leram este evangelho, que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. Que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. Então o registro dos milagres que temos aqui em Marcos, de tudo aquilo que Jesus fez, é uma forma de Marcos comunicar aos seus leitores, aos primeiros, e a nós também, que Jesus Cristo é de facto o Filho de Deus. E que em Jesus Cristo há de facto salvação. E que em Jesus Cristo há de facto solução para os nossos problemas. E Bartimeu acreditava nisso. Então quando Jesus começou a passar, Bartimeu foi ao encontro de Jesus. Queria ser salvo por Jesus. Então começou a clamar, como diz aqui no versículo 47. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia que Jesus trazia salvação e gritava para que Jesus o socorresse. Jesus, tem compaixão de mim, porque Jesus tinha a solução do seu problema. Ele clamou a Jesus. E parece que a solução, Jesus não olhou de imediato para ele. Quando ele clamou, havia à volta dele pessoas que não estavam muito contentes com a situação, com o facto de Bartimeu estar a clamar, a gritar tão alto e a incomodar Jesus Cristo. Aliás, parece nos evangelhos que isso era frequente. Sempre que alguém vinha a importunar Jesus, entre aspas, procurar ajuda de Jesus, procurar o socorro da parte de Jesus, havia sempre
entre os discípulos ou entre as pessoas à volta de Jesus, alguém que queria impedir isso de acontecer. Alguém que achava que isso era um incômodo, que isso era uma perturbação para o mestre, que queria impedir a pessoa, mandar a pessoa parar de gritar, mandar a pessoa parar de clamar por ajuda. E assim foi com Bartimeu também. As pessoas que estavam à volta estavam a repreendê-lo. Imagina o que elas estavam a dizer. Olha para este mendigo. O que é que este mendigo quer do mestre? Deixa o mestre em paz. Deixa o mestre em paz. O que é que este miserável quer do mestre? Deixa o mestre em paz. Mas Jesus veio para aqueles que sofrem. Jesus veio para ajudar aqueles que estão a sofrer. De qualquer natureza. Pode ser sofrimento espiritual. Pode ser sofrimento físico. Jesus veio para ajudar aqueles que sofrem. E Jesus sempre presta atenção àqueles que clamam a Ele por ajuda. Esta é uma característica de Deus que está bem clara na Bíblia desde o Antigo Testamento. Fica clara esta ideia de que ninguém que clama a Deus por ajuda, Deus lhe recusa ajuda. Que Deus é um Deus dos aflitos. Que Deus é um Deus dos necessitados. Que Deus é um Deus daqueles que sofrem. Que Deus é um Deus daqueles que são humildes e que precisam e que clamam pelo seu apoio. Deus é um Deus dessas pessoas. E Deus responde à aflição dessas pessoas. E como este Deus veio em forma de homem, estava em Jesus Cristo, Ele ouviu o clamor de Bartimeu. E Jesus prestou atenção a Bartimeu. Jesus olhou para Bartimeu e prestou atenção para a sua situação. Mas, irmãos, Bartimeu teve que ser perseverante. Bartimeu teve que ser perseverante. Porque as pessoas, como já disse, estavam a mandá-lo calar. Estavam a mandá-lo parar de gritar. Mas ele foi perseverante. Ele continuou a clamar. Diz a Bíblia até que ele tirou a capa do seu corpo, e a capa que ele trazia vestida, porque naturalmente deveria ser uma atrapalhação para ele, estava a ser um embaraço. Então tirou a capa, aquela capa que era um embaraço, que era uma atrapalhação, para poder ficar mais livre e mais à vontade, e correu em direção a Jesus, procurando auxílio da parte de Jesus. Esta atitude de Bartimeu demonstrou que Bartimeu era um homem de fé. Demonstrou que Bartimeu tinha esperança e confiança e firmeza e convicção de que em Jesus havia salvação para ele. Porque caso contrário ele desistia. Mas ele não desistiu. Irmãos, nós podemos ter aqui algumas aplicações já para a nossa vida. Em primeiro lugar, será que já estamos cansados de clamar por Jesus Cristo? Será que já estamos cansados de clamar pela nossa situação e pelo nosso problema? Clamamos tanto e Deus ainda não respondeu e já nos cansamos de clamar. Esta é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com as coisas que nos distraem do foco da nossa salvação. Aqui, no caso, eram as pessoas que queriam impedir Bartimeu de clamar. Mas na nossa vida também existem muitas coisas que querem nos desencorajar, que querem nos desmotivar, fazer-nos cansar, desistir de clamar a Cristo, fazer-nos pensar que não, Ele não vai prestar atenção, Ele não vai ouvir, então vale a pena desistir, não vale a pena continuar. Há muita coisa que nos quer distrair, irmãos. E o nosso inimigo sabe que ele não quer que nós tenhamos fé. Porque quanto mais fé nós temos, mais próximos de Deus nós estamos. E quanto mais fé nós temos, mais Deus se manifesta na nossa vida. Então Ele quer impedir a nossa fé. Vai arranjar muitas formas de impedir que nós continuemos a clamar. Vai arranjar muitas formas para nos desencorajar, para nos desmotivar. Assim como estas pessoas estavam a querer desencorajar Bartimeu de clamar a Jesus Cristo. Mas Bartimeu estava determinado. Então Jesus chamou, no versículo 49, e disse: chamem-no. E quando o chamaram, Jesus lhe disse: tem bom ânimo. E, aliás, as pessoas que o chamaram disseram: tem bom ânimo e levanta-te, o mestre te chama. Quando Bartimeu chegou perto de Jesus,
Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu: Mestre, quero tornar a ver. Bartimeu recebeu uma pergunta simples de Jesus. Eu acredito que Jesus já sabia claramente qual era a necessidade de Bartimeu. Mas mesmo sabendo qual era a necessidade de Bartimeu, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Nós às vezes nos perguntamos: mas Deus não sabe todas as coisas? Por que eu preciso de orar? Por que eu preciso de buscar solução em Deus para o meu problema? Por que eu tenho que continuar a clamar se Ele já sabe todas as coisas? Jesus sabia aqui. Com certeza que sabia qual era a situação de Bartimeu. Mas ele pergunta-lhe. A pergunta aqui é uma forma de testar a fé de Bartimeu. A confiança de Bartimeu. O que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu: Senhor, eu quero ver. A resposta foi específica e foi direta, porque Bartimeu confiava que Jesus Cristo tinha a solução para o seu problema. O seu problema é um problema de grande dimensão. Curar um cego não era algo nesta época, e na nossa época também, humanamente possível. Mas Bartimeu respondeu de uma forma específica a Deus: Senhor, eu quero tornar a ver. Bartimeu foi específico na sua resposta. Nós temos que ser também específicos, convictos e determinados quando nós estamos a pedir a Deus para nos auxiliar no nosso problema. A dúvida, a falta de fé, a incredulidade faz-nos hesitar muitas vezes quando temos que levar o nosso problema a Deus. Hesitamos muitas vezes na nossa fé. A pergunta é: o que é que tu queres? Qual é a tua necessidade? É isso que Deus quer saber. É isso que Deus quer saber. Não importa tanto como é que Ele vai resolver o teu problema. Não importa tanto se na sua soberania Ele quer responder o teu problema hoje, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Não importa tanto se na soberania de Deus Ele escolhe inclusive não responder. Ele quer saber qual é o teu problema. Tu tens uma necessidade. Expõe esta necessidade a Deus. De uma forma clara, de uma forma convicta e de uma forma objetiva. Senhor, eu estou doente. Cura-me. A minha necessidade é doença. O que é que eu quero? Quero ser curado. Eu estou doente. Cura-me. Senhor, eu estou sem meios. Dá-me meios. Senhor, o meu irmão tem uma doença grave. A necessidade é a doença grave. Qual é o pedido? Cura, Senhor. Não hesita. Não hesita, irmão. Se nós temos confiança em Deus, não podemos hesitar. Ele quer saber qual é a nossa necessidade. E nós temos que ser objetivos e claros nisso. A fé de Bartimeu resultou na salvação de Bartimeu. Bartimeu foi salvo da sua situação por causa da fé. Reparem o que Jesus diz no versículo 52. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Esta expressão é repetida por Jesus várias vezes nos evangelhos. A expressão, a tua fé te salvou, é uma expressão repetida inúmeras vezes nos evangelhos. Vai, a tua fé te salvou. É a fé, irmãos, que Deus quer. A palavra de Deus diz de uma forma clara, em Hebreus, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, em primeiro lugar, e em segundo lugar, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Temos que crer nestas duas coisas quando nos aproximamos de Deus. Em primeiro lugar, acreditar que Ele é real, que Ele existe. E em segundo lugar, acreditar que Ele tem a capacidade de nos galardoar, de recompensar aqueles que o buscam. Temos que crer nisso. Temos que ter esta fé, esta confiança em Deus. Porque é isso que resulta na salvação. Todos os milagres que Jesus fez, Jesus sempre destacava a fé da pessoa.
Então, irmãos, para 2013, a pergunta pode ser: qual deve ser o meu alvo? O que é que eu devo ter para 2013? O que é que eu devo almejar para 2013? Há muita coisa, irmãos, que, como já disse, que nós podemos estar a almejar, que nós podemos querer, mas eu creio que o mais importante é confiança em Jesus Cristo. Ter fé em Jesus Cristo. Ter confiança em Jesus Cristo. Porque através da fé e através da confiança em Jesus, mesmo que 2013 seja um ano difícil, vai ser um ano de vitória seguramente para todos nós. Se nós temos fé e confiança em Jesus Cristo. Irmãos, a fé é aquilo que sempre permitiu o povo de Deus, os servos de Deus, experimentar os grandes milagres de Deus. A fé, a confiança absoluta em Deus. Foi sempre isso que permitiu ao povo de Deus experimentar os grandes milagres de Deus. Lá no Antigo Testamento, lembram-se da história quando o povo de Israel queria ir à conquista da terra prometida. Moisés enviou um conjunto de pessoas para ir espiar, fazer um reconhecimento da terra e ver o que é que havia lá, como é que as nações que lá estavam organizadas. Então Moisés enviou um conjunto de pessoas. E naquele grupo havia Josué e Caleb, que faziam parte daquele grupo que foi fazer o reconhecimento. Foram fazer o reconhecimento da terra prometida e encontraram lá nações, povos organizados. Encontraram lá, inclusive, exércitos fortes e organizados. Inclusive diz a Bíblia que encontraram lá gigantes. E quando voltaram a Moisés para dar o relatório da investigação que foram fazer, todo aquele grupo de pessoas que foram estava pessimista em relação à conquista da terra prometida. Estavam todos a dizer: é impossível. Eles vão nos esmagar. Eles têm gigantes. Eles são muito fortes. Não vamos conseguir. A Bíblia diz que Josué e Caleb estavam tão indignados com a falta de fé daquelas pessoas que rasgaram as suas vestes. No Antigo Testamento era a forma de demonstrar a indignação. Quando a pessoa estava muito indignada, rasgava as suas vestes. Josué e Caleb rasgaram as suas vestes. Josué e Caleb disseram: com Deus ao nosso lado, nós vamos esmagá-los como pão. Nós vamos vencer com Deus ao nosso lado. Não há hipótese de não conseguir conquistar a terra prometida. Dentro daqueles espiões, que eram vários, só dois, Josué e Caleb, tinham confiança que, entrando na terra prometida, com o poder de Deus, com o apoio de Deus, eles iam conquistar aquelas terras. Todo o resto estava cheio de descrença. Inclusive, Deus se zangou lá no antigo, naquela situação, Deus se zangou, diz a Bíblia, que a ira de Deus se zangou com aquelas pessoas porque não creram em Deus, não tiveram confiança em Deus. Vamos ter a fé e a confiança no Senhor, irmãos. Assim vamos viver coisas grandes em 2013, independentemente do que 2013 possa reservar para nós. Não interessam as circunstâncias, interessa a fé que nós temos em Deus. Interessa a grandeza do nosso Deus e também a nossa fé. É isso que interessa. A grandeza do nosso Deus e também a nossa fé. A circunstância em si não interessa. Nesta situação de Bartimeu, o seu problema era grave. O homem era cego. E humanamente era impossível curá-lo. Mas o que importou foi a pessoa que estava à sua frente, que era Cristo, e a fé de Bartimeu. Bartimeu confiou em Jesus Cristo. E Jesus Cristo resolveu o seu problema. Irmãos, não é por arrogância nem por orgulho que eu digo isso, portanto não interpretem isso assim, mas deixem-me compartilhar convosco que eu vivi ao longo dos anos através da fé, não minha, e a fé tem esta característica também, é que através da nossa fé, não somente nós próprios vamos viver as coisas grandes de Deus, mas aqueles que estão à nossa volta também.
através da fé, não minha, mas dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, nós vivemos coisas grandíssimas da parte de Deus. Muitos milagres da parte do Senhor. Através da confiança no Senhor Jesus. Eu acho que eu já contei aqui uma vez, que quando nós tínhamos que sair de Angola para vir para Portugal, eu e 5 irmãos, éramos 6 ainda na altura, mais a minha mãe, para virmos de Angola para Portugal. O processo era extremamente difícil na altura. Inclusive, na altura, estavam a mandar pessoas embora, a repatriar pessoas para Angola. Muita gente para Angola. Então, o meu pai decidiu trazer uma família de 7 pessoas para Portugal. Então, lá na igreja onde ele estava, isso foi visto como uma aventura. Os colegas pastores do meu pai disseram assim, claramente assim, mente, nós vamos te apoiar se tu continuares sozinho aqui. Mas enquanto tu continuares com esta ideia de trazer a tua família, com 7 pessoas, trazer 7 pessoas de uma vez, aqui em Portugal, nós não vamos te apoiar. Isso é impossível. Isso é impossível. Irmãos, foram colegas pastores que disseram isso ao meu pai. É impossível você trazer toda aquela família de uma vez, entrarem todos de uma vez aqui em Portugal. É impossível. Houve uma grande discussão na sala de reuniões onde estavam a conversar. Quase todos os pastores estavam contra a decisão do meu pai. É impossível. É impossível por 2 razões. Porque trazer a família para cá já é difícil. É impossível. E por outro lado, sustentar uma família aqui com as tuas condições é impossível ainda. É mais impossível ainda. Então, desiste dessa ideia. O meu pai disse claramente assim, eu acho que o Deus que eu sirvo não é igual ao Deus que vocês servem. Imaginem um pastor dizer isso a outros pastores. É um escândalo, não é? Eu acho que nós não servimos o mesmo Deus. Nós não servimos o mesmo Deus. Então, ele continuou determinado. Nós pegamos o avião, viemos para Portugal. 3 de nós, se bem me lembro, não tinham visto nos passaportes. 3 de nós não tinham visto nos passaportes. Chegámos aqui em Portugal, fomos travados logo no... como se chama aquele serviço? Sim, o CEF, os serviços estrangeiros. Fomos travados ali. Não, esses meninos não podem entrar. Não têm visto, não podem entrar. Disse uma das funcionárias. Havia um outro funcionário que estava meio hesitante. Se entra, se não entra. Mas uma disse, eles não podem entrar. Mandaram chamar o meu pai. O meu pai chegou lá. E antes de chegar já estava a orar muito. Estava a dizer, Senhor, ajuda-me porque se tu não intervieres, eles vão voltar, vão ser repatriados. Então, Senhor, faz o teu milagre aqui nesta situação. Mandaram chamar o meu pai e só perguntaram ao meu pai o seguinte. Você tem meios para cuidar dessa família aqui? Sim, tenho meios. Tem meios. Naquela altura, meu pai tinha um Ford daqueles modelos compridos. Eu já não lembro o modelo, mas era um Ford assim comprido, de 5 lugares, mas que o porta-bagagem era muito comprido. Era uma carrinha. Mas você tem meios? Sim. O meu pai pegou das chaves que ele tinha do Ford. Ele disse, olha, inclusive eu tenho um carro grande ali fora para levar todos os meus filhos. Está aqui a chave. Mas você vai com... Olha, também tenho aqui a chave de casa. Tenho uma casa com 4 assoalhadas. Está aqui a chave. Está aqui a chave da casa. Começaram a debater aí. Começaram a debater aí entre si. Aí o meu pai está a ferver lá dentro, a orar fervorosamente lá dentro do coração. Começaram a debater. Tá bom. Carimbaram as nossas passagens. Podem entrar. Entramos todos. Entramos para Portugal, todos contentes. Fizemos uma grande festa. E depois foi difícil também conseguir, claro, por causa da forma como entramos, conseguir autorização de residência foi uma grande complicação. Era uma grande complicação. Mais uma vez aí foi preciso a fé ousada dos meus pais.
o meu pai escreveu uma carta ao ministro creio que era o ministro dos negócios estrangeiros. Escreveu uma carta para o ministro e foi deixar lá no departamento do ministro, pessoalmente. Esta carta é para o ministro. A pedir autorização de residência para os filhos. Esta carta é para o ministro. Passou um tempo. Sempre a orarmos, sempre a intercedermos. Depois recebeu uma resposta do ministro. Do próprio ministro. A partir de hoje, Marques mente, Cardoso mente, Chies mente, tem a autorização de residir em Portugal. Por favor, vá aos serviços estrangeiros e fronteiras levantar os cartões de autorização. Nós não utilizamos o procedimento normal de ir ao CEF e tratar daquele processo, daquela documentação toda. Estão a ver? Por causa da confiança que uma pessoa teve em Deus, no poder de Deus, viveu grandes coisas. E tem testemunho para dar. Os problemas, as dificuldades, como costumo dizer, são uma oportunidade grandíssima de viver o poder de Deus. Quanto maior é o problema, mais poder é necessário para a sua resolução. Quanto mais poder nós vivemos da parte de Deus, mais testemunho nós temos para dar. Estão a ver? Então vale a pena confiar em Deus. Nós temos um Deus que é o Deus dos impossíveis. É este que Marcos está a tentar comunicar em todo o Evangelho aqui. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em pessoa. Vale a pena confiar nele. Ele tem poder e autoridade sobre a natureza. É aquela história que nós lemos aqui em Marcos, em que Jesus acalma a tempestade, foi escrita para mostrar que Jesus tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre os demónios, os espíritos maus. Todas as situações em que nós vemos no Evangelho de Marcos, em que Jesus está a libertar as pessoas, é para provar que Cristo, como Filho de Deus, tem autoridade sobre os demónios. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Não há nada que seja impossível para Cristo, irmãos. Mas tudo depende da nossa fé. Tudo depende da nossa confiança em Deus. Da nossa confiança em Deus. Nós às vezes complicamos muito a vida cristã. Colocamos uma série de regras, uma série de práticas que temos que fazer para conseguirmos isto e para conseguirmos aquilo. Há um elemento fundamental que a Bíblia repete várias vezes, que é necessário que o cristão tenha. E tendo isso, tudo o resto vai acompanhar esse elemento. Tudo o resto acompanha esse elemento. Aliás, o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida cristã também acompanha isso. A vivência dos milagres acompanha isso. E esse elemento é a fé. É a fé. A fé é o elemento central que Deus procura nos seus filhos, naqueles que estão com Ele. Que tenham fé e confiança nele. Irmãos, que 2013 seja um ano em que nós vamos viver com confiança firme em Jesus Cristo. Confiança firme em Jesus Cristo. E nós vamos viver os milagres de Deus, se nós tivermos confiança em Jesus. Isto na nossa vida individual, na nossa vida pessoal, mas também como igreja. Se nós confiarmos em Deus e vivemos com confiança nele, nós vamos viver coisas grandes como igreja e vamos viver coisas grandes como indivíduos. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquele Jesus que fez todos aqueles milagres no passado, ressuscitou, está vivo e vive conosco hoje. Está presente conosco hoje. E por isso a igreja e as pessoas dentro da igreja podem continuar a viver as grandezas de Deus nas suas vidas. Que Deus possa abençoar esta mensagem no nome de Cristo. Amém. Uma vez que este é o último culto do ano,